Sentiria dificuldade em descrever a emoção que tomou conta de mim ao ver aqueles picos altaneiros dos quais tenho ouvido falar e lido tantas vezes, os quais me dizem que a viagem terminou e cheguei ao meu novo lar. Marcos, a Bíblia de Mel ficou aonde? Apesar de nunca ter viajado por essa estrada, a paisagem é pouco interessante depois do rio Susquehanna, e logo desisti de apreciá-la. Concentrei-me nos sentimentos que naturalmente se apossam de quem sai de casa para viajar pela primeira vez por longo tempo, sentindo-me um estranho em terra estranha. Simonton nasceu na localidade rural de West Hanover, na Pensilvânia Central, perto da capital do estado, a cidade de Harrisburg. Yes, that's right here. There's the name Simonton and the name Antigua. And this parcel of land was chartered in 1744. Wow. Right here. This whole thing was their property. Thing. Yes, everything within these lines here was owned by the Simontons. The building we're in now is not the original building on this site. There has been a school on this particular site since probably back in the 18th century. But buildings fall down and are rebuilt, and this is the latest version of the Oak Hall School.
where one of the Simontons was a student at one time. Essa é a igreja presbiteriana de Derry, na atual cidade de Hershey, da qual o pai do reverendo Simonton foi presbítero por muitos anos. Daquela época só resta hoje uma antiga casa de madeira que servia como sala de reuniões do conselho, escritório pastoral e também como uma pequena escola paroquial. Justin, I'm very happy that the citizens of Hershey have preserved it. It's one of the oldest buildings in this part of the country, and built in 1732, which was the same year George Washington was born. And what was the use of this building? This was a session house. I think they also held church services here. Children met here to have some schooling. Okay. We can see here the name Dr. William Simonton, died in May 1846. And here we have another very important tombstone connected to Old Hanover Church and also to the Simonton family, which is Reverend Ashbel Green Simonton's grandfather. What do you know about this man? Well, I know he was the minister at the Presbyterian Church here in Hanover, East Hanover. And beyond that, I'm afraid I don't know too much about him. I read somewhere that he pastored this church for 56 years. Yes. That's old. It sure looks old, doesn't it? So the stone house is a little house right there. Com o falecimento do seu pai e também do seu avô, a família se mudou então dessa localidade rural, a fazenda Antigua, para a cidade próxima, a capital Harrisburg. A primeira opção vocacional dele foi o magistério. E em conexão com isso, ele fez uma famosa viagem que ele descreve com muitos detalhes no seu diário, ao sul dos Estados Unidos, onde ele teve uma experiência na área da educação. Essa viagem toda levou mais ou menos 1 ano e meio, e ele foi até a cidade de Starkville, no Mississippi, onde ele por algum tempo dirigiu uma academia para meninos. Na volta para casa, ele mudou de ideia quanto ao seu futuro trabalho, achou que seria melhor tornar-se um advogado e chegou até a estudar um famoso compêndio de direito. Mas então aconteceu aquele evento na sua igreja, agora na cidade de Harrisburg. Houve um avivamento naquela igreja e ele foi alcançado, por esse avivamento, e junto então com essa experiência religiosa profunda veio o desejo de fazer finalmente a sua profissão de fé, tornando-se membro, e também a vocação para o ministério. I'm reading from the session record for May 1, 1855 for the English Presbyterian Church, and the notation is that the following persons were examined as profession of their faith in Christ and were received to church privileges. And among the persons received that day, we find the name of Green W. Symington. And then, looking ahead to July 8, 1858, we find the notation that a number of members were transferred to what was becoming the Pine Street Presbyterian Church, and we find the name of Mr. Symington in the record along with other members of his family. Pine Street Presbyterian Church was founded in 1858, and the current building that we are in was built, they began to lay the cornerstone in 1859. In fact, Ashbel Simonton laid the cornerstone and dedicated it. Well, I knew about his great heritage, his work in missionary work in Brazil. I think in some way that heritage has been inspirational to our continued commitment to mission here in our community and abroad. We've got a wonderful legacy of sending out mission teams.
Simonton teve 2 permanências aqui em Princeton. Primeiro, estudando no College, que hoje é a Universidade de Princeton, e posteriormente no Seminário Teológico. Durante a sua estada aqui em Princeton, Simonton teve uma experiência muito marcante já no seu primeiro semestre de estudos, quando certo dia, assistindo ao culto na capela do seminário, como sempre acontecia, foi pregador naquela ocasião específica o famoso Dr. Charles Hodge, conhecido professor de teologia aqui do seminário e um dos mais destacados teólogos da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então, nesta ocasião específica, o Dr. Hodge fez um apelo em favor das missões estrangeiras, mostrando a necessidade de novos obreiros para os campos. E foi então a partir dessa ocasião, desse culto e desse sermão, que Simonton começou a pensar seriamente na possibilidade não de ser um pastor aqui no seu próprio país, mas de ser um missionário em outro país, em outra parte do mundo. E com o passar do tempo ele acabou se decidindo pelo Brasil e se apresentando oficialmente como candidato à Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Americana e, com o correr do tempo, acabou sendo, conforme o seu desejo, enviado para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Simonton passou o primeiro ano da sua residência no Rio de Janeiro pregando quase que somente em inglês, para viajantes que passavam por ali e também residentes estrangeiros da cidade. Foi só no início de 1862 que ele organizou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, com apenas 2 membros, e alguns meses depois partiu para a sua terra, os Estados Unidos, numa viagem de férias. Em 1860, chegou o seu colega e cunhado Alexander Blackford, casado com a irmã de Simonton, Elizabeth. E no ano seguinte, então, à chegada de Blackford, chegou o terceiro colega, o terceiro missionário, que foi o reverendo Francis Schneider. Então esses foram os pioneiros da obra presbiteriana no Brasil, esses 3. A única vez que Simonton foi aos Estados Unidos, quase 3 anos depois da sua permanência no Brasil, ele foi passar o Natal com uma família presbiteriana. E lá estava uma moça chamada Ellen. Parece que ele se namorou dela naquele dia. O fato é que namoro, noivado e casamento aconteceram em menos de 4 meses. Agora ele volta para o Brasil acompanhado de uma esposa. Eles comemoram o primeiro aniversário de casamento. Um ano de grandes bênçãos. Poucos dias depois era dar à luz o primeiro e único filho, uma menininha. E uma semana depois ela morre de complicações de parto. Então Simonton, que foi durante algum tempo solteiro, casado 1 ano, agora é viúvo. Então é difícil imaginar a extensão do sofrimento de Simonton. Foi nesse ano, 4 meses depois do falecimento da esposa, que Simonton fundou o primeiro jornal protestante do Brasil e da América do Sul, a Imprensa Evangélica. Ele teve que se acostumar com o povo, com a língua,
com a comida, com a cultura, e ele teve momentos de abatimento com a sua dificuldade em aprender a língua portuguesa. O fato é que no ano seguinte ele começou a pregar em português, e não com muita rapidez, mas começaram a haver conversões, e eles organizaram a primeira igreja presbiteriana do Brasil no Rio de Janeiro. A Rua do Ouvidor, no período que nos interessa, que é o século XIX, segunda metade do século XIX, era um dos lugares mais importantes e mais centrais do Rio de Janeiro. Uma rua antiga, histórica, naquela época uma rua um tanto aristocrática. Aqui foi a primeira sede da pequena comunidade presbiteriana do Rio de Janeiro, fundada pelo reverendo Simonton. Este local foi a quarta sede do nascente trabalho presbiteriano no Rio de Janeiro. Anteriormente, a igreja já havia estado em 3 outros endereços na região mais central da cidade, na Rua do Ouvidor, depois na Rua do Cano, ou 7 de Setembro, e na Rua do Regente. E então vieram para cá em 1867, aqui permanecendo por 3 anos e meio até 1870. Então, no térreo ficava uma cervejaria, onde nós vemos estes arcos, e então nos pavimentos superiores estavam as instalações da igreja. No primeiro pavimento, o salão dos cultos e também uma pequena livraria e a escola paroquial. No segundo pavimento estava localizado o pequeno seminário presbiteriano e o alojamento dos estudantes. E então no último pavimento havia um pequeno apartamento que era ocupado por uma família da igreja, a família do poeta Santos Neves. E aqui então a igreja desenvolveu as suas atividades por 3 anos e meio, e saindo daqui foi então para o endereço atual, a antiga Travessa da Barreira, hoje a Rua Silva Jardim. Então aqui atrás deste muro estão algumas das instalações desta grande unidade central aqui do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro. Aqui é o coração do Corpo de Bombeiros, né? Todas as operações de salvamento, elas são controladas a partir daqui. Ok, fantástico. E aqui então é que ficava localizado aqui o são prédio. as ruínas, não tão ruínas, porque já foram tratadas, né? Certo. Mas seriam as ruínas originalmente onde funcionou o salão de cultos, né? Onde Simonton pregava originalmente. Essas colunas são as mesmas do tempo. Muito do interessante. Essa coluna é a história, essa coluna já existia. Esse imóvel foi muito maior do que todos os 3 anteriores que a igreja havia ocupado. E por que a preocupação de alugar um imóvel maior? Porque aumentaram muito as atividades da igreja a partir de 1867, quando houve a mudança para cá. E pouco tempo depois iniciou-se a construção do primeiro templo, que foi inaugurado em 1874, 4 anos depois que saíram daqui, deste imóvel. E que foi o primeiro templo presbiteriano do Brasil. E que serviu à igreja durante mais ou menos 60 anos, até a construção da atual igreja, chamada Catedral Presbiteriana. E então, contra aqueles que agrediam, uma voz se levantou. Tenho ouvido a pregação todas as noites. Esses homens falam a verdade. A multidão se aquietou e se retirou. Dona Teodora levou-lhes o que comer e contou-lhes que um vendedor de livros fora apedrejado, mas que ela lhe dera asilo. Embora não soubesse ler, pediam aos que a visitavam que lessem para ela o livro deixado em sua casa. Sabia agora que eram os missionários, gente do livro. O país é chamado cristão. Os habitantes chamam-se cristãos. Templos dedicados ao culto encontram-se em toda parte. Os nomes de Deus e de Jesus, seu Filho,
são conhecidos e, contudo, o povo não conhece o Evangelho. Foi nesta localidade que um tio do ex-padre José Manuel da Conceição, ele tinha uma paróquia nessa localidade, e o primeiro contato do José Manuel da Conceição foram com esses luteranos aqui na fazenda, na Floresta Nacional Ipanema. E é interessante que o José Manuel da Conceição, o seu interesse foi, na verdade, o aprendizado da língua alemã. E ele aprendeu a língua alemã através de algumas literaturas protestantes e alguns ensinamentos e pensamentos de Lutero. Bom, nós estamos dentro da fábrica de ferro que fazia as armas brancas para o Império. Em volta desta fábrica nós temos a vila, que seria chamada uma vila industrial. Ao lado da vila industrial tem uma pequena paróquia. E daí ele foi percorrendo várias cidades. O grande foco do ministério do José Manuel da Conceição foi a cidade de Brotas. Foi nessa cidade que ele desenvolveu boa parte do seu ministério e do seu trabalho. Em 15 de dezembro de 67, que é lida, né, a excomunhão dele da Igreja Católica aqui. Daqui em Brotas. Aí o padre local que lê a sentença para o povo. Ordenando para que ninguém, né, abrigasse a nova prática que o Conceição havia abraçado, né? E um outro fato interessante também é o livro primeiro de Atos da nossa igreja. Sim. Aqui, ó, ao princípio de novembro de 1863, o senhor Blackford encontrou em sua casa, perto de São João do Rio Claro, o reverendo José Manuel da Conceição, que havia pouco tempo deixado de ser vigário de Brotas. Então, em 63 ele deixou de ser vigário aqui em Brotas. No livro fala que é 1860 que ele vem para cá, que ele começa a conhecer. Em maio de 1864, o senhor Conceição visita São Paulo e teve várias conferências com o senhor Blackford. E a 23 de setembro de 64, apresenta-se na casa do seu Blackford em São Paulo, com o fim de deixar inteiramente a Igreja Romana. O Conceição, ele é um homem apaixonado pela a garra, o entusiasmo que ele tinha. E ele passara em alguns lugares, né, como padre, né, e ele havia semeado a doutrina, os ensinamentos da Igreja de Roma. E ele ia de novo voltando a esses lugares e mostrando a nova fé. E isso, como ele era um homem apaixonado e ele havia entendido essas verdades, ele queria também, onde ele havia passado, que as pessoas também e as famílias que, né, ele havia conhecido também pudessem, né, conhecer e saber, né, de Jesus, o que Jesus faz na vida dele. No dia 13 de novembro, reunidas na casa do senhor Antônio Francisco de Gouveia, o senhor Conceição pregou, assistindo mais de 30 pessoas. Em seguida, foi organizada a Igreja Evangélica Presbiteriana de Brotas. A maioria das vezes soube-se que andava a pé. E parava nos locais que ele encontrava, pedia, digamos, pouso, se possível, e em troca trabalhava. O reverendo José Manuel da Conceição oferecia, vamos dizer, préstimos em favor, porque
Ele não tinha com o que pagar necessariamente. Essa é a primeira estrada de Sorocaba, Votorantim e Piedade. E o Conceição passou na primeira estradinha a pé de Votorantim a Piedade. E de Piedade ele subia para Ibiúna, de Ibiúna saía em São Paulo. Tem que semear a palavra de Deus. Hoje mesmo nós tivemos o privilégio de semear 20 novos testamentos e a federação da UPH saiu semeando folhetos, né? Então, por onde passou José Manuel da Conceição, nós estamos repetindo, não certamente com o mesmo entusiasmo que ele fez, porque tinha mais coisas profundas a respeito da vida dele. Mas para nós é uma satisfação muito grande, né? O reverendo José Manuel da Conceição, ele estava doente. Já pelos anos 65, 66, mesmo quando da sua ordenação, ele não tinha boa saúde. E ele foi, assim, uma pessoa que, se tivesse permanecido na Igreja Católica Romana, com certeza estaria, no mínimo, beatificado, um santo. E ele morreu à míngua, ele morreu pregando o Evangelho e foi atendido num hospital de um laboratório do Exército, um laboratório químico, pirotécnico, que ficava aqui no Rio de Janeiro, no subúrbio de Campinho. Estava se comemorando um evento religioso católico também. E nesse horário elevado da noite, ele disse que queria ficar tranquilo. E há quem diga que ele desejou ficar a sós com Deus. O reverendo Boanerges faz essa menção no seu livro, que ele, virando para a parede, silenciou-se. Depois voltaram da festa para perguntar alguma coisa para ele, fazer alguma interrogação. Aí quem estava a atendê-lo disse que ele não estava se mexendo mais. E aí comprovaram que ele havia morrido. Então dá a entender-nos que ele morreu na madrugada do dia 25 de dezembro de 1873. A igreja está na beira do caminho onde Conceição passou. Então eu sempre incentivo o pessoal a ler a história, porque se a gente existe é porque tem uma história. E a Igreja Presbiteriana tem uma história muito especial. O Evangelho Presbiteriano é o Evangelho da razão, não é só da emoção. A partir da província de São Paulo, o presbiterianismo se irradiou para o sul de Minas, o Triângulo Mineiro e os estados do sul, principalmente Paraná e Santa Catarina. Aqui estamos na rua Líbero Badaró, no centro antigo de São Paulo, que antigamente chamava-se Rua de São José, ou Rua Nova de São José. Mas essa foi a região em que começou, em 1863 e 64, a obra presbiteriana em São Paulo. Também associado a esse lugar foi a ordenação do primeiro ministro evangélico da história do Brasil, brasileiro nato, que foi o reverendo José Manuel da Conceição. Em 1864, a missão norte-americana alugou esse imóvel que foi ocupado pela igreja durante vários anos e no qual aconteceram algumas coisas muito importantes do nascente presbiterianismo paulista. Mais tarde, a Rua Líbero Badaró foi alargada já na década de 1920 e todos os imóveis deste lado foram demolidos, inclusive o antigo casarão, o antigo sobrado colonial que havia sido ocupado pela igreja durante alguns anos. Algumas coisas importantes que aconteceram aqui foram as seguintes. Em primeiro lugar, a primeira sede da Igreja Presbiteriana de São Paulo,
e a residência do missionário, o reverendo Alexander Blackford. Outro evento importante associado com esse local foi a organização do presbitério do Rio de Janeiro. Esta foi a primeira sede da escola americana, a antecessora do Mackenzie. Outro evento associado ainda com esse local, esse não agradável, mas triste para a igreja nascente, foi o falecimento do reverendo Simonton. Após chegar a São Paulo, não teve a melhora esperada, ao contrário, a sua condição de saúde piorou rapidamente. Ele veio a falecer então no dia 9 de dezembro de 1867, aqui nesse local, neste imóvel que era utilizado pela igreja. O trabalho de Simonton e seus companheiros não foi a primeira manifestação da fé reformada no Brasil. Muito antes dele, nos séculos 16 e 17, houve uma presença calvinista no Brasil, através dos franceses na Baía de Guanabara e dos holandeses no Nordeste brasileiro. Nesta ilha, no ano de 1555, o militar e aventureiro francês Nicolas Durand de Villegagnon estabeleceu um pequeno forte, ao qual deu o nome de Forte Coligny. E queria também estabelecer uma colônia para o seu país, a França, e uma espécie de um refúgio para os protestantes que estavam sendo muito perseguidos na Europa na época da Contra-Reforma. Villegagnon, aparentemente, no início, tinha simpatias pelo protestantismo. Então ele escreveu uma carta ao próprio reformador João Calvino, pedindo o envio de alguns huguenotes, como eram conhecidos os protestantes de língua francesa. E eles chegaram, então, aqui a esse local, no mês de março de 1557. E no dia 21 de março de 1557 aconteceu o primeiro culto reformado com a celebração da Ceia do Senhor. E o próprio Villegagnon confessou a fé reformada, fez a sua profissão de fé pública, foi recebido como membro da fé reformada e foi o primeiro a participar da Ceia do Senhor. Esse culto se tornou histórico porque foi, até onde se sabe, o primeiro culto protestante não só no Brasil, mas nas Américas de um modo geral. Acontece que ali estava, naquela mesma expedição, um ex-frade jesuíta chamado Jean de Contac. E esse Jean de Contac foi ao ouvido de Villegagnon, o governador, e disse: olha, você está acolhendo os hereges de Lutero. Ele mudou de atitude, os prendeu, os acusou de serem espiões e lhes deu umas poucas horas para elaborarem respostas a uma espécie de um questionário teológico que ele apresentou para eles. Mas o fato é que eles, na cadeia, responderam essas 15 perguntas. Esses poucos leigos não eram pastores, os pastores ficaram no navio. Esses poucos leigos, em poucas horas, escreveram esse valioso documento que é conhecido hoje pelo nome de Confissão Fluminense, ou Confissão de Fé da Guanabara. E no dia 9 de fevereiro de 1558, entregaram ou trouxeram a resposta perante o governador Villegagnon. Então, o que acontece? Naquele momento que eles deram a resposta, o redator Mathieu de Verneuil, a pergunta de Villegagnon: é esta a resposta que dás? Ele diz: com toda a sinceridade do nosso coração. Quando ele disse isso e confirmava, Villegagnon deu uma bofetada com as costas das mãos, no meio do rosto, boca e nariz, e o sangue desceu
misturando com as lágrimas, não de dor, mas de desrespeito, de revolta, sofreram uma cutelada na nuca, foram desconjuntados e as suas mãos amarradas e os seus pés, eles foram lançados nas águas da Baía de Guanabara. Senhor, nós, o teu povo aqui reunidos nesta manhã, elevamos as nossas mentes e coração aberto em oração a ti, Senhor, sabendo, ó Pai, que tu vês tudo. Ainda a nossa palavra não veio aos nossos lábios e tu já sabes. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele... Então, aqui você tem aquele selo de Calvino que diz Cor meum tibi offerro Domini prompte et sincero. Meu coração a ti ofereço, ó Senhor, pronto e sinceramente. E aqui ele está com o coração na mão, não no sentido semântico brasileiro, né? Ficar com o coração na mão, mas realmente oferecendo a Deus o seu coração. Esse é o grande alvo de Calvino, a glorificação do Senhor. Levando a fé em outra direção, a direção mais bíblica, mais pacífica, mais serena, num ambiente também muito mais favorável, que foi Genebra. Então, nesse caso, nós temos dois polos, Alemanha e Genebra. E daí, graças ao apoio recebido, de Genebra a coisa se expandiu, né? Atingindo especialmente a Escócia, a Inglaterra, de certo modo, e outros países, né? Mas então, de fato, foi a invasão de 1630 que trouxe, além da invasão holandesa, trouxe também a Igreja Reformada. A companhia, que era a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha feito essa invasão, decidiu que precisava de uma mão forte, de um líder reconhecido. Então, procuraram alguém e acharam o João Maurício de Nassau. A obra presbiteriana no Nordeste começou em 1872 com o reverendo Francis Schneider, que trabalhou em Salvador e organizou então a igreja que hoje é conhecida como a Igreja Presbiteriana da Bahia, a Igreja da Rua da Mangueira. No ano seguinte, em 1873, chegou um pouco mais ao norte, em Recife, o reverendo John Rockwell Smith, que foi o pioneiro da obra presbiteriana naquela região. (28 de fevereiro), a obra caminha. Desde minha primeira viagem, tomei conhecimento de um fato interessante. A obra começara aqui. Uma carta do irmão Lennon, há poucas semanas, informou-me a respeito. 30 de agosto. Comecei afinal meu trabalho regular de prédica. Conseguimos uma casa na parte central da cidade, em Santo Antônio, a poucos passos do principal logradouro da cidade.
No dia 17 eram 7 ou 8 no começo do culto e 15 no final. No dia 24 eram 25 adultos e pelo menos a metade deles era de fisionomia desconhecidas. It's a feeble beginning. É um frágil começo. Há aproximadamente 130 anos, precisamente no dia 15 de janeiro de 1873, ancorava aqui no cais do porto o vapor Ontário e trazia entre seus tripulantes o pioneiro do presbiterianismo aqui no Nordeste, John Rockwell Smith, Dr. Smith. E aqui chegando, ele resolve alugar um sobrado nessa rua, a Rua do Imperador, a número 71, aproximadamente entre esses casarões aqui. E era uma programação, um culto diferente, tendo em vista que participavam os escravos, os portugueses, diferentemente do que estava acontecendo aqui com a Igreja Católica. Em 1878, ele vai ter já pessoas arroladas, ou pelo menos aparentemente já arroladas, tendo em vista que não existia a igreja ainda, 12 pessoas. Então é nesse contexto que vai ser formada a primeira igreja presbiteriana em Pernambuco, que só depois vem ganhar o nome de Igreja Presbiteriana do Recife. Com a demanda e o crescimento do trabalho, começa a surgir o sonho de formar um seminário aqui na região. Dr. Butler chega aqui na região para substituir o reverendo John Rockwell Smith, que vai a Nova Friburgo presidir e ensinar no Seminário do Sul. Ele foi para Canhotinho, se instalou lá. Lá ele construiu o tripé do trabalho dele. Ele construiu uma escola para a educação, ele construiu uma igreja, que na época dele tinha em torno de 300 membros, e construiu um hospital. E com toda essa demanda de trabalho, ele convida um pastor nacional que havia começado a trabalhar no campo, o Martinho de Oliveira. E o presbitério de Pernambuco, né, ele reconhece o seminário em 1903 e abraça essa obra da educação teológica. Isso se deu na metade do ano de 1923, na reunião do presbitério. Só que acontece uma coisa surpreendente, que o Martinho de Oliveira, assim que volta para Garanhuns dessa reunião, ele tem uma crise de infecção intestinal e vem a falecer um mês depois. E é aí que aparece a figura do Dr. Vanderleit, que assume o seminário de 1903 até 1919. No culto fúnebre do Martinho de Oliveira, o Dr. Vanderleit prega um excelente sermão animador e ele fala uma frase que se tornou marco na história do seminário aqui. Que ele disse: morreu o Martinho, mas não morreu o seminário. E daí um espaço para divulgação, para cultura, para promoção dos próprios alunos. Aí esse é o nosso espaço. Então, a gente vai aprender com a teologia reformada a grande importância que é dada à igreja visível. Entre esses casarões aqui, onde ele se reunia, houve inúmeras perseguições. Pessoas que ficavam na rua esperando que, de repente, o culto acabasse. E eles eram apedrejados. Dr. Smith muitas vezes foi apedrejado. A perseguição em comum continua neste mês. Nossa casa precisou ser retelhada 4 vezes em menos de 20 dias por causa das pedras. Apesar de pedras e ameaças, os crentes continuam a assistir aos cultos. E no domingo último, havia gente em pé do lado de fora, por não termos mais lugar para ninguém mais sentar-se dentro. Dr. Barty era um médico daquele que tem ação. Lá em São Bento do Una fez a sua pregação, que escapou muitas vidas porque tem bom coração. Bom, ele veio para cá atraído por um convite, né? Algumas pessoas se reuniram aqui, não havia médico na cidade. E quando então iriam já montando os cavalos para ir embora, disse que aconteceu de vir um carteiro conhecido da cidade e o procurar.
um ébrio, um indivíduo irresponsável, já reconhecidamente problemático, bebia muita cachaça, muita aguardente. E aí então disse que de repente ele voltou, mas agora já não mais com um pedaço de madeira, mas com um punhal na mão. O fato é que esse indivíduo arrojou-se, né? Partiu para cima do Dr. Butler com um punhal para assassiná-lo embriagado. Foi médico cirurgião que viveu antigamente. Foram para assassiná-lo, neve nelas foi à frente. Perdeu sua própria vida para salvar quem salvou gente. Na ocasião, isso foi visto como um benefício contra os hereges. No caso, os hereges eram os protestantes. E aquele rapaz, ele nada mais fez do que um benefício à cidade de São Bento em ter matado o Manuel Correia Vilela. Foi um médico operador e o Nordeste hoje chora a falta desse doutor. O que fez atrativo o anúncio do Evangelho aqui na região não era simplesmente a chegada da igreja e a pregação do Evangelho, mas a vida dessas pessoas próximas à população. Além da Bahia e de Pernambuco, os missionários presbiterianos trabalharam em muitas outras regiões do Nordeste do Brasil, em especial Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. Em todos esses lugares e outros, eles plantaram igrejas e também criaram algumas instituições educacionais. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Prepara-me uma mesa na presença de meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Um evento muito importante da história da IPB foi a criação do Sínodo Presbiteriano em setembro de 1888, com a participação de 3 presbitérios, o presbitério do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de Campinas e Oeste de Minas. Foi nessa ocasião que a Igreja Presbiteriana do Brasil surgiu como uma denominação distinta das igrejas-mães norte-americanas. Com o fim de formar pastores para a igreja, o Sínodo criou o Seminário Presbiteriano. Mas ele só começou a funcionar em novembro de 1892, na cidade de Friburgo. Depois, logo depois, se transferiu para São Paulo. Em 95 começou a funcionar em São Paulo, e funcionou durante 12 anos em São Paulo, até 1907, quando foi transferido para Campinas. E a partir de 1907 o seminário se tornou uma realidade, é o nosso Seminário Presbiteriano do Sul. Tanto no Recife como aqui, o professorado era de alto nível. Nós tínhamos homens dos mais competentes aqui em Campinas, como José Borges dos Santos Júnior, o Reverendo Guilherme Kerr, o Reverendo Herculano de Gouveia, que era um conhecedor profundo do Novo Testamento, o Dr. Philip Landes, o Lennington, que veio antes de mim um pouco, e assim por diante. Então eram poucos professores, Jorge Goulart, poucos professores, mas de alta qualidade. E quando esse prédio novo do seminário foi construído e tudo mais,
Meu sogro tinha muito cuidado e muito interesse em formar um pomar ali ao lado. E com isso ele precisou, em primeiro lugar, matar as formigas. Então meu marido era um auxiliar, que todo fim de semana, em vez de ele ir namorar, ele ia matar formiga com formicida tatu lá no seminário. Porque ali naquele bairro não tinha nada, era só eucalipto. Além do seminário, os presbiterianos criaram muitas outras instituições educacionais em diferentes regiões do país. No ano de 1870, a senhora Mary Ann Chamberlain, esposa do reverendo Chamberlain, começou na casa deles uma pequena escola com alguns poucos alunos. Um ano depois, 1871, essa pequenininha escola foi transferida para a sede da Igreja Presbiteriana em São Paulo. E foi ali então que começou um movimento escolar cristão que depois tornou-se essa grande instituição conhecida no Brasil inteiro e fora até dele, como Mackenzie. Era uma escola que abrigava meninos e meninas, era uma escola que não fazia distinção de etnia, abrigava pessoas perseguidas ou filhos de pessoas que eram, de certa forma, perseguidos nas escolas do governo, porque tinham ideias, posições contrárias. E no tempo do Império, os filhos de abolicionistas, os negros, meninas também, não podiam frequentar a escola. E os presbiterianos, os evangélicos, vieram com outra noção de igualdade. E o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro justamente foi quem deu o primeiro passo para que pudesse existir essa integração entre homens e mulheres na mesma sala. Pensando na dimensão social, isso traz um avanço enorme, né? Além de ser um grande desafio para os professores da época, mostra também a questão do avanço na qualidade do ensino, a importância do relacionamento, das interações interpessoais, para que haja realmente um desenvolvimento, né, como já foi dito, do homem em suas diversas dimensões, especificamente a questão social. Essa questão desse dia na semana, para ficar com a família, eu acho que era bem pertinente ao internato, porque eles introduziram o sistema de internato. Talvez sábado ou um dia da semana livre para convivência familiar era uma coisa muito atada à psicologia, muito interessante, porque eram pré-adolescentes, adolescentes, em transformação, em mudança física, em mudança psicológica, né? Glandular até, e então eles precisavam de uma convivência maior com os pais. Então esse dia, acredito eu, que tenha sido reservado para que os pais pudessem conversar mais intimamente com seus filhos, conviver com eles, saber das dificuldades e do que estava acontecendo com eles. A religião não era assim
forçada para nenhum aluno, para nenhum pai. E os pais conviviam aqui dentro, assistiam às festas, às programações, aos cultos, e eles viram desde cedo a intenção dos missionários, que era servir sem forçar a pessoa a nada. Como chocolate ou pão de mel, folha de carim, pincel. Eu não entendo muita coisa ainda, mas eu já sei uma verdade linda, é que Jesus... Então eu acredito que talvez isso aqui, eles respeitassem bem as pessoas, respeitassem a cor, a posição social, porque eles tinham Cristo no coração. Por ocasião do lançamento da pedra memorial deste edifício, mostrei claramente a posição moral que toma o Instituto de São Paulo, dizendo: quaisquer que sejam as convicções religiosas das pessoas que honram este ato com sua presença, não haverá quem desconheça o papel importante que o cristianismo tem representado na humanidade, arrancando-a da barbárie e propelindo-a para a paz e para a civilização. E não hesitamos em arredar dele qualquer que julgue que sua ciência lhe dá direito de negar a ciência de Deus, tal qual nola ensinam Jesus Cristo e seus apóstolos. Os imigrantes alemães que se mudaram para Alto Jequitibá entraram em contato com o reverendo John Kyle, que era o pastor presbiteriano em Nova Friburgo. Este lhes deu uma assistência inicial por algum tempo e então convidou Matatias Gomes dos Santos para assumir aquele campo. Através do trabalho do reverendo Matatias é que se deu a organização da igreja, que aconteceu no dia 9 de março de 1902. O crescimento do presbiterianismo na região, ele de fato aconteceu no pastorado do reverendo Aníbal Nora. Foi na época do reverendo Aníbal Nora que a igreja se expandiu para o norte do estado do Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, né? E cresceu de maneira bastante significativa nessa região. O colégio se desenvolveu muito no pastorado do reverendo Cícero Siqueira. O colégio evangélico começou com a dona Constância Nora, que é a esposa do reverendo Aníbal Nora, inicialmente para alfabetizar as crianças, e dali a gente teve o pontapé inicial para a criação do colégio evangélico. A filha mais velha já completou os 100 anos, né, que é a Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. As pessoas também que aceitavam, né, os novos convertidos, eles se tornavam em verdadeiros proclamadores dessa mensagem, né? Eles ficavam tão maravilhados com as transformações que o Evangelho realmente produzia nas suas vidas, que eles saíam divulgando esse Evangelho. E lá, por exemplo, em Governador Valadares, né, Deus usou um homem, um leigo, chamado Eusébio Cabral. Esse homem era muito rico, ele tinha fazendas aqui no Espírito Santo, vendeu e foi lá para o Rio Doce. E ele comprou muita Bíblia e começou a distribuir Bíblia. Ele não sabia pregar, ele não conhecia muito o conteúdo da Bíblia, mas ele era apaixonado pela palavra de Deus. Ele se converteu lá no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana, ouvindo o reverendo Álvaro Reis. Né? Então ele foi para Valadares e ele usou a Bíblia e distribuiu a Bíblia. E quando o reverendo Aníbal Nora foi lá pela primeira vez, o primeiro pastor chegou lá em Governador Valadares, já haviam cerca de 40 convertidos por causa da palavra de Deus. E lá se foi a procissão.
Primeiro, invadiram a casa de Pedro Eusébio e nada encontraram. Frustrados e ainda mais enfurecidos, partiram em passeata para o templo, no alto da cidade. Em 1905, o reverendo Constâncio Homero Menha, ele veio residir em Calçado. Ele morava em Niterói e foi, inclusive, o primeiro pastor presbiteriano a residir no Espírito Santo. A partir daí surgiu alguns boatos, por exemplo, de que aqueles que se converteram ou que se convertiam, eles eram motivados a jogarem os seus santos no rio. Daí, então, em 1909, houve a queima do templo. 101 pessoas vieram no sentido da igreja, que era exatamente neste mesmo local, e aqui eles, então, depedraram o templo, queimaram os livros, o harmônio e uma série de artigos da igreja foram empilhados do lado de fora da igreja, queimada, a fumaça ela foi alta. E ainda hoje as pessoas comentam isso. Que ignorância, por que fez isso? Né? Para que cometeram esse erro tão grave? A história ela acabou sendo favorável, né, ao presbiterianismo, ao protestantismo na nossa região, porque gerou realmente essa procura maior pela igreja. Quando da Assembleia Geral da Igreja em Recife, o reverendo Álvaro e outros colegas serviram-se de alguns engraxates de rua. Aquele que serviu o reverendo Álvaro ficou o tempo todo olhando para ele e mostrou-se orgulhoso entre seus pares, pelo cliente excepcional que teve. Passaram-se alguns anos, houve a criação da Assembleia Geral, em 1910, que hoje tem o nome de Supremo Concílio, ou seja, completou-se a estruturação eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um personagem que desponta de maneira muito marcante nesse período de que nós estamos tratando é o reverendo Erasmo Braga. Ele participou em 1916 do famoso Congresso do Panamá. Ele liderou o maior esforço que já foi feito até hoje de aproximação e cooperação das igrejas evangélicas do Brasil em torno de uma série de projetos extremamente relevantes, tanto para as igrejas quanto para a sociedade brasileira. Em 1950, foi aprovada a nova Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que permanece em vigor até hoje. E no ano seguinte, em 1951, foram promulgados o Código de Disciplina e os Princípios de Liturgia. E no que diz respeito à comemoração do centenário propriamente dito, isso aconteceu, houve um período de preparação de mais de 10 anos. Foi nomeada uma comissão que ficou conhecida como a Comissão Unida do Centenário, porque envolvia não só pessoas da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas de outras denominações presbiterianas que havia no país. E essa comissão conjunta que elaborou o programa no sentido do programa em termos nacionais, né? Realização muito boa. E o Borges era o presidente do Supremo Concílio naquela ocasião, também fez várias viagens, fazendo campanha para que cada presbiteriano ganhasse mais um presbiteriano, no sentido de dobrar o número dos presbiterianos no Brasil. E nós fizemos a nossa parte e a nossa menina Margaret nasceu naquele ano. Então eu consegui mais um presbiteriano naquela ocasião.
e em setembro de 1958 o Brasil presbiteriano, unindo então o puritano e norte evangélico. Mas o objetivo era justamente que no ano do centenário houvesse um órgão único representativo da nação, né? Então, promovendo a integração norte e sul. Então, havia realmente um espírito muito bom. Um entusiasmo muito grande no sentido de que, se num século de começo, de perseguição, de dificuldades, a igreja cresceu a um ponto tão alto, que iria acontecer no segundo. E meu marido pôde ir ao culto especial lá no Rio de Janeiro, onde, um culto muito especial, com todas as autoridades da igreja presbiteriana, e teve a presença do presidente da República, o presidente Dr. Juscelino Kubitschek, que compareceu a esse culto. Aquilo que a gente viu no Rio de Janeiro, especialmente, na reunião do Supremo Concílio, nas demais reuniões, mesmo quando Kubitschek veio lá à igreja na Silva Jardim, olha, foi uma coisa impressionante. Muito, para não esquecer mesmo. Tudo começou assim quando a missão começou a sofrer algumas, digamos, resistência, né? Assim, resistência e certa perseguição por parte da FUNAI, do governo, proibindo a entrada de missionários não indígenas dentro das aldeias. Então, uma ideia foi então preparar os próprios indígenas para estarem indo para as aldeias, que aí não tem a dificuldade. Agora, quando a missão completa 80 anos, ela organiza também a igreja indígena. E a dona Lloyd disse para mim que podia fazer uma cópia, um tipo de pregação. Ela me ensinou muito, né? Como que fala, como que pronuncia. E quando eles faleceram, tinha muito mais de 100 índios que estavam lá na igreja, chorando. Eles falaram assim: eu queria que minha mãe fosse o corpo dela na igreja Missão Kaiowá. Né? Todos os índios choraram. Randall Maxwell tinha uma visão interessante a respeito uma visão, eu diria, holística para alcançar o ser humano na sua totalidade, não é? Então, em São Paulo, ele já estava pensando que ele não poderia vir sozinho como um pregador do Evangelho, porque os índios aqui precisavam de mais do que isso. Além da mensagem de salvação, eles precisavam de comida, precisavam de remédio, então ele montou uma equipe trazendo junto com ele, não é, um médico, um agrônomo e um professor. Dona Lloyd, em 43, nesse período que ela saiu da missão, ela casa com o reverendo Orlando. Em 43, o casal vem substituir o reverendo Maxwell, que já tinha saído daqui. Eles vieram substituir. E ficaram aqui na missão de 43 a 85. Até que em 85 nós viemos para cá substituir o casal também, já estava velho. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça. Via ser uns barulhos de pegadas de um burrinho. E junto do burrinho tinha um homem. Esse homem era samaritano. Então, desde o lugar que ele o encontrou, ele teve que andar a pé. Então, ele estava preocupado com aquele homem que ele encontrou no caminho? Era parente dele? Identidade familiar. Como é que a sua família é conhecida? Como as pessoas identificam você como cristão e como alguém da família? Sopa de pêssego, põe açúcar. Aí fica bom. Fica bom. Uma vida de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, e através dessa vivência, desse conhecimento, desse cuidado um com o outro, testemunhar do amor de Deus na vida dos seus membros e buscar assim também alcançar a comunidade com os seus trabalhos sociais e de outras formas pela vivência. Tinha rebelião e daí veio correndo falando isso, né? Falando, todo mundo fazendo pergunta, né? Daí uma majestade queria fazer assim, tipo uma vingança com a rebelião dos peixes. E os outros não queriam por causa que os outros eram amigos dele. Uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez relembrar. A UCP, União de Crianças Presbiterianas, trabalha com as crianças. A UPA é União Presbiteriana de Adolescentes. A UMP, União de Mocidade Presbiteriana. A UPH, União Presbiteriana de Homens. A SAF fugiu um pouquinho disso aí, né? Ficou sendo Sociedade Auxiliadora Feminina, trabalha com as mulheres. Quando há sociedade interna numa igreja, é mais fácil de se ajudar, é mais fácil de fazer todo o trabalho. Então, eu creio, tenho certeza, que as sociedades internas têm um grande valor dentro da igreja. Nós pensamos na caixa de sapato que estaria encapada, enfeitada com algumas coisas dentro. A nossa igreja a nossa sala está fazendo isso. Outra coisa, nós somos uma igreja que não exploramos o Estado. Nós temos a consciência que nós temos a obrigação de formar cidadãos que prestem um serviço à sociedade, mas não a igreja em si ser parte do Estado ou buscar benefício do Estado, porque o Brasil é um Estado laico e nós devemos manter o nosso Estado como laico. E a igreja, dentro do Estado laico, ela tem as suas obrigações e ela não pode ultrapassar a sua barreira. E eu creio que a igreja tem a obrigação de ser a consciência do Estado, tem a obrigação de prestar um serviço na formação da cidadania, tem a obrigação, muitas vezes, de dizer ao Estado aonde deve consertar nessa ou naquela área, mas sendo sal e sendo luz. Ela não tem uma ação política, de engajamento político.
No momento que nós vivemos, nós queremos que a igreja não é um partido político e nem pode ter um engajamento político. Procurar ensinar a pessoa. Para nós é muito importante o ensino, para que de fato a pessoa saiba o que ele está fazendo, por que ele está fazendo e quais são os pontos básicos da sua vida a serviço de Deus neste mundo que nós vivemos. Eu preciso ensinar para o pai como ele deve ser pai cristão, para o filho como ele deve ser filho cristão, para a esposa como deve ser esposa cristã. E nesse entrosamento, então, a família vai ter comunhão, vai ter vida, vai ter edificação, vai ter assistência, vai ter tudo aquilo que Deus quer que nós tenhamos para a glória de Deus. A igreja é a teovisão terapêutica, ela é curativa nesse mundo. A igreja que não cumpre o seu ministério terapêutico, ela não é igreja do Senhor Jesus Cristo. Três dias antes do falecimento de Simonton, Elizabeth, pressentindo o desfecho, aproveitou um momento de lucidez do irmão para fazer algumas perguntas. Tem algum recado para os amigos nos Estados Unidos? Nada de especial. Diga-lhes que os amei até o fim. Alguma mensagem para a junta de missões? Diga-lhes que toquem para frente o trabalho. E a igreja do Rio de Janeiro? Que falta você vai fazer? Devemos apenas nos recostar nos braços eternos e ficar sossegados. Deus levantará outro para pôr no meu lugar. Ele fará sua própria obra com seus próprios instrumentos.